Se você é professor e votou em Lula achando que ia melhorar, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo agora. Porque o que vem a seguir vai doer. Vai doer muito. Lembra de 2022? Lembra quando chamavam o governo Bolsonaro de governo do ódio? Lembra quando diziam que Bolsonaro não ligava para a educação, não respeitava professor, não valorizava o magistério? Pois então, vamos aos fatos. Vamos aos números. Porque número não mente. Em 2022, durante o terrível, horrível, insuportável governo do ódio de Bolsonaro, sabe qual foi o reajuste concedido aos professores? 33,24%. Isso mesmo que você ouviu. 33,24%. E não era qualquer reajuste, não. Era o maior aumento já concedido pelo governo federal desde que a lei do piso salarial foi criada. O maior da história. Mas espera, isso não pode estar certo. Porque nos disseram que Bolsonaro odiava professor. Nos disseram que ele desprezava essa educação. Nos disseram que ele era contra os trabalhadores. Então, como é que o cara que odiava deu o maior aumento da história? Não faz sentido, né? A não ser que alguém tenha mentido para você. Mas tudo bem, passou. Tiramos o governo do ódio. Colocamos o governo do amor. Finalmente os professores iam ser valorizados de verdade, né? Finalmente ia ter respeito, reconhecimento, dignidade. Lula voltou. O PT voltou. O amor voltou. E aí? Como é que ficou para os professores em 2026? No amoroso, no carinhoso, no solidário governo Lula? Segura na cadeira. 0,37%. Vou repetir porque sei que você deve estar achando que ouviu errado. 0,37%. Não é erro de digitação, não é fake news. É o reajuste oficial do governo do amor para os professores em 2026. Sabe o que isso significa na prática? Vamos fazer a matemática bem simples para ninguém se perder. Se um professor ganha R$ 3.000 por mês, com esse reajuste generoso, amoroso e solidário do governo Lula, ele vai receber R$ 11 a mais. R$ 11. Não é 11 mil, não é 1.100, é R$ 11. Uma pizza, meia dúzia de pães, 2 quilos de arroz. Esse é o valor que o governo do amor achou justo dar para os professores brasileiros. Então vamos recapitular aqui, porque a ironia é deliciosa demais. Governo Bolsonaro, o do ódio, 33,24% de aumento. O maior da história. Governo Lula, o do amor, 0,37% de aumento. Uma piada de mau gosto. E aí, professor? Tá sentindo o amor? Tá sentindo o carinho? Tá sentindo a valorização? Ou será que você tá sentindo é que foi feito de trouxa? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Você foi enganado, manipulado, usado. Jogaram na sua cabeça que Bolsonaro era o inimigo, que ele não te respeitava, que ele não te valorizava. Enquanto isso, Bolsonaro te dava o maior aumento da história. E aí colocaram Lula no poder, vendendo esperança, prometendo valorização, jurando que ia ser diferente. E quando chegou a hora de pagar a conta? R$ 11. Sabe o que é mais revoltante? A cara de pau. Porque ninguém do governo saiu pedindo desculpas. Ninguém falou, olha, a situação tá difícil, não deu para fazer mais. Não. Eles simplesmente anunciaram 0,37%. Como se fosse normal. Como se fosse aceitável. Como se professor não tivesse conta para pagar. Não tivesse família para sustentar. E agora, os professores estão nas ruas, revoltados, indignados, sentindo-se traídos. E com razão total. Porque imagina você que trabalha 5, 6 aulas por dia, que corrige prova até meia-noite, que gasta do próprio bolso com material, que aguenta aluno desrespeitoso, pai reclamando, diretor cobrando, e aí o governo, aquele que você votou confiando, aquele que prometeu te valorizar, te dá R$ 11 de aumento. Como é que você se sente? Valorizado? Respeitado? Amado? Ou humilhado? Porque é humilhação mesmo. Não tem outro nome. É cuspir na cara de quem acreditou, é rir de quem confiou, é zombar de quem esperou. E sabe o pior? Você não pode nem reclamar muito, porque se reclamar, vão dizer que você é bolsonarista, que você é de direita, que você não entende a situação do país, que você está fazendo politicagem. Então engole o choro, limpa as lágrimas e fica quietinho. Afinal, você pediu o governo do amor, agora aguenta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você realmente ainda acredita que esse é um governo que se importa com você? Você realmente ainda acha que o PT está do seu lado? Porque os números não mentem. Os fatos não mentem. Bolsonaro, 33,24%. Lula, 0,37%. Essa é a realidade. Fria, dura, inegável. O governo do ódio te deu o maior aumento da história. O governo do amor te deu o equivalente a uma gorjeta,
E ainda tem gente defendendo, ainda tem gente fazendo malabarismo mental para justificar. Ainda tem gente dizendo que mas o Bolsonaro deixou uma herança maldita, mas a situação econômica, mas é só o primeiro ano. Desculpa, mentira. Porque se a situação está tão ruim assim, como é que tem dinheiro para tudo? Tem dinheiro para emenda parlamentar, tem dinheiro para viagem de ministro, tem dinheiro para publicidade governamental, tem dinheiro para um monte de coisa. Mas para professor? Para professor só tem R$11. Prioridades, né? E olha que interessante. No governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com crise mundial, mesmo com tudo contra, conseguiu dar 33,24%. No governo Lula, com a economia crescendo, com a arrecadação batendo recorde, com tudo a favor, 0,37%. Explica isso. Explica para mim como é possível. A única explicação é uma: você não é prioridade. Professor não é prioridade para o PT. Nunca foi, nunca será. Professor é massa de manobra. É cabo eleitoral grátis. É voto garantido que nem precisa de esforço, porque o PT sabe. Sabe que não importa o que faça, não importa quanto humilhe, não importa quanto desrespeite, no final das contas, o professor vai continuar votando neles. Por quê? Porque convenceram você que o outro lado é pior, que Bolsonaro é inimigo, que a direita quer acabar com a educação. Enquanto isso, o Bolsonaro dava 33% e Lula dá 0,37%. Mas a narrativa continua. E você continua acreditando. Até quando? Até quando você vai aceitar ser tratado como idiota? Até quando você vai engolir migalha e agradecer? Até quando você vai defender quem te humilha e atacar quem te respeitou? Porque é isso que está acontecendo e todo mundo vê, menos você. O professor virou piada, virou meme, virou exemplo de como é fácil manipular alguém quando você controla a narrativa. Vota no amor que ele te dá R$11. É triste, é revoltante, é patético, mas é a verdade. E a verdade dói. Dói muito. Principalmente quando você percebe que foi enganado esse tempo todo. Que tudo que te contaram era mentira. Que tudo que te prometeram era falso. Que quem te chamava de fascista era quem te respeitava. E quem te chamava de companheiro era quem te desprezava. Então agora você tem uma escolha. Pode continuar acreditando na narrativa. Pode continuar defendendo quem te humilha. Pode continuar atacando quem te valorizou. Ou pode abrir os olhos. Pode encarar a realidade. Pode admitir que foi enganado. E na próxima eleição pode votar diferente. Não por ideologia, não por partido, mas por dignidade, por respeito, por valorização, por amor de verdade, não amor de propaganda. Porque, professor, R$11 não é amor. R$11 é desprezo. E você merece mais do que isso, muito mais. Se você é professor e sentiu na pele essa traição, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Porque essa história precisa ser contada. Precisa ser espalhada. Precisa chegar em cada professor que ainda não entendeu o que foi usado. Os números estão aí. Não tem como negar. Não tem como distorcer. 33,24% versus 0,37%. Ódio versus amor. Respeito versus humilhação. Você decide no que acredita.